Sejam bem-vindos a uma jornada do universo da Teoria Geral do Direito e das Obrigações, um pilar fundamental do direito civil que estrutura grande parte das relações jurídicas e que liga o credor a um devedor, estabelecendo o dever de cumprir uma prestação, que pode ser dar, fazer e não fazer, e a correlata responsabilidade patrimonial em caso de inadimplemento. Ao longo do nosso estudo, desvendaremos a natureza, os elementos constitutivos, sujeito, objeto e vínculo, as diversas classificações, a forma de transmissão e as complexas nuances da extinção das obrigações, munindo-os de conhecimento essencial para compreender como as promessas e os deveres se transformam em direitos exigíveis, regulando desde mais simples transações cotidianas até os grandes contratos. Assim, nós vamos dar início agora à unidade 1 sobre o direito, teoria geral do direito das obrigações. Vamos à unidade 1. Vamos falar sobre o estudo introdutório sobre a teoria geral das obrigações. Primeiro, vamos conversar sobre a evolução histórica do direito das obrigações. O direito das obrigações, ele reflete uma profunda mudança social e jurídica, passando por um sistema focado na punição pessoal e física do devedor, para um sistema moderno baseado no patrimônio e no princípio da dignidade humana. A fase primitiva diz respeito ao vínculo pessoal. A origem das obrigações, especialmente na antiguidade, era extremamente severa e ligada ao próprio corpo do devedor. No direito romano arcaico, o devedor, em caso de inadimplemento, ele respondia com sua própria pessoa, nexus. A principal lei a disciplinar isso era a Lei das 12 Tábuas, cerca de 450 a.C., que permitia ao credor, em situações extremas, manter o devedor em cativeiro ou até mesmo vendê-lo como escravo, embora esta última sanção tivesse aplicação rara. A obrigação era vista como um vínculo físico. Sobre o direito romano arcaico. O conceito ou ausência no Código Civil. Não há artigos correspondentes no Código Civil atual sobre esse direito romano arcaico, pois esta fase representa o exato oposto dos princípios modernos. Quanto à evolução para o vínculo patrimonial. O grande marco evolutivo foi a situação da pessoa do devedor pelo seu patrimônio, como garantia do cumprimento da obrigação. O advento da Lex Poetelia Parpelia. Esta lei romana, ela é considerada um divisor de águas, pois aboliu a prisão por dívidas e o direito do credor de dispor da pessoa do devedor. O inadimplemento passou a atingir os bens do devedor, e não mais a sua liberdade ou integridade física. O foco da responsabilidade mudou da pessoa para o patrimônio. Este conceito de responsabilidade patrimonial é a base da teoria das obrigações e da responsabilidade civil no Brasil. O artigo 391 do Código Civil, ele diz o seguinte: pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Estabelece claramente a responsabilidade patrimonial. No direito moderno, nos séculos 19 e 20, o direito das obrigações evoluiu do foco puramente individualista, autonomia de vontade, para incorporar princípios éticos e sociais, culminando no Código Civil de 2002. E este direito moderno, ele inclui o princípio da boa-fé, que ele exige que as partes ajam com lealdade, honestidade e cooperação mútua. A boa-fé, ela não restringe a fase da execução do contrato, abrangendo as fases pré e pós-contratual. O princípio da função social, ele limita a autonomia da vontade e a liberdade de contratar, em nome do interesse coletivo, impedindo que contratos válidos gerem desequilíbrios sociais e danos a terceiros. O Código Civil de 2002, em particular, ele deu destaque a esses princípios, que permeiam toda a estrutura. Ele está no artigo 421 do Código Civil, que diz respeito à função social, e no 422 do Código Civil, que determina a probidade e boa-fé. Quanto ao direito contemporâneo. A fase contemporânea ela é marcada pela constitucionalização do direito civil,
e pela ênfase na despersonalização máxima da dívida. Ou seja, havia nesse código a proibição da prisão civil por dívida. A Constituição Federal de 1988, ela proíbe a prisão por dívida, como uma única exceção histórica. Não haverá prisão por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e o depositário infiel. A evolução, ela mostra que a obrigação passou de um laço que prendia um devedor na pessoa dele, né, que era a antiguidade, para um vínculo que onera seu patrimônio, que é o direito moderno, e que agora é modulado por princípios éticos e sociais, como a boa-fé. Vamos agora passar para o assunto sobre conceito e elemento do direito das obrigações. Em sua essência, o direito das obrigações trata da relação jurídica transitória em que uma pessoa, o credor, sujeito ativo, pode exigir de outra, o devedor, sujeito passivo, o cumprimento de uma prestação, o objeto, sob pena de ter o patrimônio do devedor executado para satisfazer o débito. Quanto aos elementos essenciais do direito das obrigações, são o sujeito ativo, que é o credor, aquele que tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, o sujeito passivo, que é o devedor, aquele que tem o dever de cumprir a obrigação, e o objeto, que é a prestação. O conteúdo da obrigação, que se traduz em dar, entregar algo, fazer, realizar um serviço ou ato, ou não fazer, abster-se de um ato. No Código Civil de 2002, o direito das obrigações ele está contido no livro 1, parte especial, nos artigos 233 a 240, e que é a base da teoria geral das obrigações. O principal aspecto moderno da obrigação é a responsabilidade patrimonial. O não cumprimento da obrigação, inadimplemento, não mais atinge a pessoa do devedor, mas sim seus bens. Essa regra fundamental ela está expressa no artigo 391 do Código Civil. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Portanto, o direito das obrigações ele estabelece um regime jurídico para a circulação de bens e serviços na sociedade, garantindo que os compromissos assumidos sejam cumpridos e, em caso de falha, permitindo a reparação por meio do patrimônio do devedor. Quais são os princípios fundamentais do direito das obrigações? Os princípios fundamentais eles estão sob a ótica do Código Civil de 2002 e é regido por um conjunto que reflete a transição de um direito individualista para um direito social e ético. O princípio da responsabilidade patrimonial. Este princípio ele define a natureza da obrigação moderna, rompendo o direito romano primitivo. A dívida ela é impessoal e ela recai sobre os bens e não sobre a pessoa do devedor. Então, ele está determinado no artigo 391 do Código Civil, que é o principal dispositivo que prevê que, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor, ressalvadas as exceções de impenhorabilidade previstas em lei. O princípio da boa-fé objetiva e da probidade. Ele é considerado um dos pilares do Código Civil de 2002. A boa-fé objetiva, ela impõe um dever de conduta das partes, exigindo lealdade, honestidade e cooperação mútua. As partes, elas devem exigir com retidão e honestidade, não apenas durante a execução da obrigação, mas também nas fases pré-contratual, que são as negociações, e a pós-contratual, que são os deveres anexos. As funções desse princípio são função interpretativa, que ajuda a compreender o verdadeiro sentido das cláusulas contratuais, função de controle ou limitadora, que proíbe o exercício dos direitos de maneira abusiva, e a função integrativa, que ela cria deveres anexos da conduta, como lealdade, informação, assistência e sigilo, mesmo que não previstos expressamente no contrato.
Esse princípio ele está descrito no artigo 422 do Código Civil, onde os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Quanto ao princípio da autonomia da vontade, ou do consensualismo, trata-se do poder que as partes têm de criar seu próprio vínculo obrigacional, por meio de acordo de vontade, contratos. Em princípio, ele decorre da liberdade individual. A validade do contrato, ela depende, em regra, apenas do consentimento das partes. As obrigações livremente pactuadas geram força obrigatória do contrato. No direito contemporâneo, a autonomia de vontade não é mais absoluta, estando limitada pelo interesse social e pelos princípios da boa-fé e função social. Agora vamos passar para o princípio da força obrigatória do contrato. O contrato, ele faz lei entre as partes. Uma vez celebrado validamente, o contrato ele torna-se intangível e deve ser cumprido nos termos acordados, não podendo ser alterado unilateralmente. Existem as exceções, né? Este princípio ele é mitigado pela teoria da imprevisão, que permite a revisão ou a resolução do contrato em caso de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, que tornem a prestação excessivamente onerosa para as partes. Ele está disposto no artigo 317, que diz respeito à revisão por motivo imprevisível, e 418, que é a resolução por onerosidade excessiva, que mitigam, né, esse princípio, que é a pacta sunt servanda. O princípio da função social do contrato. A liberdade de contratar, ela deve ser exercida de forma a não prejudicar a coletividade, dignidade humana e gerar desequilíbrio insustentável entre os contratantes. Ele está contido no artigo 421 do Código Civil e estabelece que a liberdade de contratar, ela será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Ele permite a intervenção do juiz para anular ou revisar cláusulas que, embora livremente ajustadas, se revelem abusivas ou contrárias aos interesses sociais. Temos também o princípio do nominalismo. Este princípio ele é crucial para as obrigações pactuárias. As dívidas em dinheiro devem ser pagas pelo valor nominal expresso no título da obrigação, e não pelo seu valor de compra. Ou seja, R$100 valem sempre R$100, independente da inflação. Este princípio ele é mitigado pela correção monetária, que visa apenas recompor a perda do poder aquisitivo da renda sem configurar acréscimo. Ele está contido no artigo 315 do Código Civil, que diz assim: as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo disposto nos artigos subsequentes. Então, em suma, a conclusão sobre os princípios é um direito das obrigações moderno, não visa apenas a tutelar o interesse do credor, mas sim assegurar que a circulação de riquezas e o cumprimento das promessas ela ocorram de forma justa, honesta e em harmonia com os valores da sociedade. Chegamos ao fim da unidade 1, tá? Obrigado pela atenção, nos vemos na próxima unidade. Não se esqueçam de verificar os questionários.